Caros amigas e amigos que estão aqui presentes nesse Salão Vinícius e dessa casa tão maravilhosa que nos acolhe e nos dá a oportunidade não só do trabalho de aprendizado, mas a lapidação de nós mesmos através do autoconhecimento. Aqueles que nos assistem pela internet, sejam muito bem-vindos e é uma alegria imensa estar aqui esta manhã. Falar das obras de Allan Kardec, para mim, especialmente, é um grande desafio, porque o motivo da nossa existência, o motivo desta casa existir e de tantos outros templos voltados ao estudo do Espiritismo, são estas obras que iluminam consciências há 162 anos. E a gente percebe, pelo nosso andar, pelas indas e vindas, que muito há de se fazer ainda para extrair tudo aquilo que ela tem a nos oferecer. Então, o que nós vamos fazer nesses 50 minutos, 55 minutos? Eu prometo que eu não avanço mais, porque o povo vai morrer de fome. A hora que vai chegando 11 horas, a fome vai batendo e ninguém vai prestando mais atenção. Mas a gente vai tentar mostrar algumas informações curiosas sobre como, ao longo do tempo, essas obras ofereceram recursos para que a gente pudesse lidar com várias áreas da vida humana, com várias questões que envolvem a nossa existência, principalmente quando nós vamos estudar a cultura universal de uma forma mais ampla. Nós vamos percebendo que existe um alinhamento dessas ideias que estão ali registradas nas obras de Kardec com toda a cultura que está espalhada pelo mundo, de uma forma muito mais ampla do que a gente imagina. E a gente não só vai valorizando esse conteúdo, mas nós vamos observando o quanto Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, promove que em todas as áreas comuns da vida humana exista o crescimento, exista o avanço intelectual, moral, enfim, através das suas múltiplas expressões. A nossa conversa começa na França do século XIX, né? A França que foi naturalmente reconhecida como o berço do conhecimento humano naquele momento, que trouxe na sua herança diversas transformações, grandes revoluções, grandes mudanças no âmbito do pensamento humano. A França que gerou o René Descartes, que promoveu uma grande revolução no pensamento do homem, do ser humano, no sentido de entender Deus com mais profundidade, entender Deus através dos seus atributos e entender a nós mesmos, a nossa verdadeira essência, enquanto seres criados por esse pensamento cósmico, que hoje nós conhecemos como Deus. A França de Durkheim, que foi um grande sociólogo, grande pensador, e tantos outros que o tempo não irá permitir, nós fazemos referência, mas é uma França cujo momento histórico, religioso, político, econômico e científico, naturalmente tem grandes expressões que até hoje são estudadas por nós, e a gente percebe que não foi à toa, que foi neste momento que surge a figura inconfundível do professor Rivaio, um homem voltado à educação, mas um ser humano inigualável. Uma pessoa que não só se dedicou a vida em formar consciências, mas dedicou o final da sua existência ao estudo dessa filosofia a qual nós estamos naturalmente estudando a cada dia e aprendendo coisas novas. Nós percebemos que os seus estudos em Yverdon com Pestalozzi teve um impacto não só na sua forma de ver a vida, mas no sentido de olhar o ser humano, de entender o ser humano como um ser que precisa ser naturalmente conduzido com mãos de ouro, com mãos que arranque o que as pessoas têm de melhor dentro de si, a fim de que utilize aquelas ferramentas em benefício próprio. A sua educação foi tão precisa e tão extraordinária, que ele não só revolucionou a educação francesa, como a gente vê narrado aí nas biografias, como ele tinha uma postura firme diante daqueles fenômenos que eclodiram na Europa e eclodiram em todos os lugares do mundo. Aqueles mesmos fenômenos que Arthur Conan Doyle, que ficou muito famoso no Brasil por aquele personagem inesquecível chamado Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson. E aqui no Brasil houve um avanço desse personagem por conta de um programa que havia sido colocado na Rádio Mundial, na voz de um grande radialista que criou grandes histórias em cima desse personagem. E nós percebemos que Arthur Conan Doyle foi um documentarista de muitas situações que a humanidade atravessou, principalmente no campo do espiritualismo. E na obra chamada História do Espiritualismo, ele resgata esses fenômenos que foram registrados pela história.
Aquilo que foi conhecido como as mesas girantes e as mesas falantes, onde as pessoas se reuniam nos salões franceses para consultar os espíritos. E a gente fica imaginando que tipo de consulta as pessoas faziam. Será que vou casar? Será que vou enricar? Será que vai acontecer isso ou aquilo com a vida material? E o professor Rivaio não dava muita importância para aquelas questões pueris, mas era um fenômeno verdadeiro. Chamou a razão dos materialistas, o grande materialismo que se consolidou no século XIX, e a gente tem que fazer um parêntese, uma observação. Nós percebemos que Deus promove grandes mudanças, utilizando de grandes ferramentas, que é o pensamento humano. A humanidade passou pelo iluminismo, que houve uma ruptura muito grande com a teologia tradicional, com aquela teologia que dominava através de ideias que não eram interpretadas de maneira adequada pelas pessoas, e as pessoas temiam mais as questões do que compreendiam. E essa ruptura foi importante para que o homem pudesse, portanto, mudar a sua forma de pensar. E aí aparece o iluminismo como uma ferramenta de mudança social. E nisso, claro, houve um grande distanciamento entre a religião criada pelos homens e, naturalmente, o pensamento filosófico. Isso se consolidou no materialismo grande do século XIX. E é claro, então, que no meio desse materialismo enorme, haveria de surgir esse movimento espiritual, chamando a atenção das pessoas. Nós somos os espíritos que viveram aí na Terra, e estamos vivos, e chamar a atenção das pessoas. E é claro que, diante desses fenômenos, o professor Rivaio tinha toda uma forma de lidar com isto. Inclusive, uma das frases mais célebres que a gente vê na sua biografia é que quando um dos seus amigos apresenta aquelas questões sobrenaturais, o que ele diz? Até que me provem que uma mesa tenha cérebro para pensar e nervos para sentir, perdoe-me, mas esta é uma ideia para me fazer dormir de pé. Tamanha era a firmeza dele diante daquelas questões que eram popularizadas e tratadas de maneira inadequada. Então, era o bom senso, era a razão encarnada, era alguém que veio preparado para naturalmente fazer as observações que precisavam ser feitas com aqueles fenômenos. Tinha uma visão científica para tudo que cercava. E tudo aquilo que foi produzido até hoje, do ponto de vista do avanço tecnológico, do avanço das ciências, se deu naturalmente a esta visão científica, que a gente não pode perder de vista jamais. As pessoas não precisam estar na academia para desenvolver esta visão científica da vida. É só desenvolver o bom senso e a razão. Analisar tudo aquilo que chega até as nossas mãos e entender que, às vezes, determinadas mensagens não são assinadas por aqueles espíritos. E isso, em época de fake news, é algo que deixa a gente horrorizado. Porque as pessoas recebem mensagens de pseudo André Luiz, de pseudo Bezerra de Menezes, e saem compartilhando pelas redes sociais, sem saber se é realmente eles ou não. E, às vezes, nas entrelinhas, tem ideias que são muito mais confusas do que esclarecedoras. Mas o fenômeno das fake news e das redes sociais precisam ser analisadas e observadas por nós, hoje, século XXI. Eu fico imaginando se Kardec estivesse entre nós hoje. Será que ele teria o WhatsApp? Será que ele produziria essas análises e usaria esses recursos para divulgar aquilo que ele fez na Revista Espírita? Provavelmente sim, mas usaria com todo o seu bom senso, com toda a sua racionalidade e a sua forma de perceber a vida. Então a ciência precisa ser sim valorizada por cada um de nós. A ciência cartesiana que produziu todo o conhecimento que a gente tem até hoje, que funciona mais ou menos assim. Você tem uma observação e uma definição de um problema. Você formula uma hipótese para resolver este problema. Você testa essa hipótese. E aí se você, analisando os resultados, valida, você controla as variáveis, faz novas propostas e esse ciclo se remonta ao infinito. Tudo que se produziu no conhecimento usa esses recursos. E se você rejeita, você cria uma hipótese nova, alternativa, faz a substituição e assim vai. E aí a gente entra numa questão filosófica de uma prudência inenarrável, que todo esse processo cria um contraditório. Vocês concordam? Sim, e a contradição é uma observação que a gente precisa fazer. Por quê? Porque tudo que se desenvolveu foi oriundo dessa reflexão. E o contraditório foi naturalmente a ferramenta que impulsionou essa forma de pensar.
Graças ao contraditório é que nós estamos aqui. E graças ao contraditório que nós vamos avançar cada vez mais do ponto de vista desta filosofia espírita e do conhecimento universal. Nesse sentido, então, Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele diz que a doutrina espírita é ao mesmo tempo uma ciência de observação, que se dá nas infinitas reuniões mediúnicas que acontecem nos milhões de casas espíritas espalhadas por esses rincões brasileiros e também em outros locais do mundo, né? E também uma doutrina filosófica. Como ciência prática consiste nas relações que se estabelecem entre os espíritos e nós. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam destas mesmas relações. E para quem participa das reuniões mediúnicas, há de concordar com a gente que quando a gente analisa naturalmente uma comunicação, com toda a racionalidade que precisa ser feita, a gente vai levar para a nossa vida aquele aprendizado. Porque às vezes os espíritos vêm narrar os seus estados psicológicos de sofrimento. E se a gente não extrair destas narrativas algo para o nosso aprendizado, a gente vai olhar uma injustiça, nós vamos olhar um sofrimento e nós vamos não fazer nada. E toda pessoa que diante de uma injustiça, ela fica estagnada, ela fica do lado do opressor. Essas frases não são nossas, são do grande teólogo Domon Tutu, que foi um grande missionário do bem em terras africanas. E a gente percebe que até nas reuniões mediúnicas a gente precisa sim doar aquilo que a gente tem de melhor, seja através do diálogo, seja, portanto, através dos nossos sentimentos, que ajudam, portanto, na compreensão da essência do indivíduo. Nesse sentido, então, entra as obras de Kardec como um ferramental, uma ferramenta que a gente não vai esgotar numa existência os seus estudos. E a gente já faz de antemão um alerta. Pessoas que falam que Allan Kardec está ultrapassado precisam ser analisadas. Porque os especialistas ou as pessoas que estudam profundamente a obra levantam esta bandeira, que há muito que se fazer ainda para extrair o pensamento das obras de Allan Kardec. E a gente percebe então que pessoas que pensam desse jeito, dizendo que Allan Kardec está ultrapassado, estão desejosos de impor as suas ideias e não refletir de maneira conjunta esse conjunto de ensinamentos que as obras de Allan Kardec nos trouxe. Qual é a referência de estudos que nós temos? As obras básicas. Mas de onde veio esse nome? Quando nós viemos para fazer o curso de Espiritismo aqui na nossa casa, e em outros lugares, sempre se ensinou que as obras de Allan Kardec, os 5 livros, né, naturalmente, principais de estudos, são chamadas de obras básicas. Mas vocês sabem de onde veio isso? Quem que inventou esse nome? Porque Kardec não chamava assim. Não era essa especificamente a palavra que Allan Kardec dava às obras que ele naturalmente publicou. Esse nome, Obras Básicas, foi o quê? Foi uma campanha da União das Sociedades Espíritas, está cortando ali, né? Das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, né? Uma campanha que foi criada por Merri Seba, que foi um grande companheiro, militante do movimento espírita, uma campanha chamada Comece pelo Começo, e que depois foi adequada, né? Naturalmente, as uniões, das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, absorvendo esta campanha, foram divulgando nas casas espíritas. E se convencionou chamar os 5 livros de Allan Kardec de obras básicas. E aí, impregnou-se pelo país, porque a Federação Espírita Brasileira absorveu esta ideia e passou, portanto, a divulgar a campanha Comece pelo Começo. Como é que Allan Kardec chamava esses livros da codificação? De obras fundamentais. Mas olha, no dicionário, se nós formos definir básico e fundamental, parece-me a mesma coisa. Vocês concordam? Sim, parece-me a mesma coisa. Mas para o senso comum, para a maioria da população, quando você fala básico, é básico. Fundamental é imprescindível. É algo que se não passar por, né, você não consegue chegar ao resultado de que você necessita. E Allan Kardec não chamava obras fundamentais apenas os 5 livros. No catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita, logo no início, a gente acha esse texto na internet, ele falava que as obras fundamentais eram 5 livros: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo,
Céu, Inferno e a Gênese, e depois todas as outras obras que foram publicadas. O que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, resumo da lei dos fenômenos espíritas, caráter da revelação espírita, Viagem Espírita de 1862 e a Revista Espírita de 1858 a 1869. Um conjunto de obras que a gente vai ler a vida inteira e a gente naturalmente não vai conseguir extrair tudo. Por quê? Porque eu já disse aqui em algumas outras situações, nós daqui a 10 anos não seremos as mesmas pessoas. Daqui a 10 anos nós estaremos uma outra forma de pensar a vida, muito mais maduros espiritualmente. E quando a gente lê estas obras novamente, a gente naturalmente vai extrair outras ideias, porque os referenciais serão outros, as nossas experiências serão outras, e aí naturalmente a gente vai ler a vida inteira. E eu venho de público sempre defender a ideia de que as obras fundamentais de Allan Kardec são obras para várias encarnações. Não é só essa geração que aqui está nesse salão, que está nos assistindo, espíritas do segundo século, com algumas exceções que estão aqui no salão, né? Porque algumas exceções, como aquele jovenzinho que está ali me olhando, aquela menininha que está me olhando, são espíritas do terceiro século. A maioria de nós somos espíritas do segundo. E temos grandes responsabilidades em levar esse conhecimento para frente. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Citar algumas questões importantíssimas destas obras, pelo menos para estimular a sua leitura ou talvez a sua releitura. Quem já leu aqui o Livro dos Espíritos? Levanta a mão. Muito bem. Olha, eu fiquei feliz com a quantidade de gente que levantou a mão. Quem leu mais de 2 vezes? Opa, já diminuiu. Quem leu mais de 5 vezes? Pouquíssimas. E a gente vai ler a vida inteira. Existe até um exercício. Se a gente eleger o Livro dos Espíritos como um dos livros de cabeceira, antes de dormir, e a gente pede solicitamente que isso não seja feito deitado, né? Porque começou ali a primeira questão, já dormiu. Faça numa posição desconfortável, porque o desconforto vai fazer com que o sono não domine a gente. Se a gente lê 2 questões por dia, quantas vezes a gente vai ler o livro por ano? E quantas reflexões a gente vai fazer desta obra que é elementar, que é essencial para o entendimento das nossas existências? E é um exercício que a gente, portanto, deve fazer. Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, naturalmente sacudindo de uma maneira brilhante as teologias tradicionais ou a visão religiosa daquele período. E aí qual é o objetivo da obra? Está lá na contracapa. Ali nós vamos encontrar os princípios de imortalidade da alma, da natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Nós vamos estudar as leis morais, que são 10, mas existem 9 leis morais e a 10ª que complementa as demais. Só as leis morais requer da gente uma reflexão muito grande sobre a vida, porque vai tratar do quê? De questões pontuais da nossa vida lá fora. E aí a gente vai entendendo o quê? As limitações de cada um, a natureza de cada um e para onde cada um de nós vamos direcionar o nosso progresso evolutivo. Nós vamos estudar a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Na primeira edição, o que a gente percebe? 501 questões. 3 anos depois, em 1860, Allan Kardec publica a segunda edição com 1019. Mudou ou não mudou? Mudou significativamente. E qual é o motivo dessa diferença? Uma das reflexões que a gente faz é a seguinte, que Kardec, que já não era mais o professor Rivaio, mas o Allan Kardec, aquele que trouxe os ensinos dos espíritos superiores, né, também teve a sua experiência na condução das reuniões mediúnicas, na extração dos conhecimentos que ele recebia de mais de mil médiuns espalhados em todos os lugares do mundo, que ficou de uma forma poética retratada no seu filme. Quem assistiu aqui? Né? A gente viu aquelas pilhas e pilhas de cartas dele, né, e a esposa ajudando. Então a gente fica imaginando, era um método de comunicação naquele período. Ele tinha que dar conta. Então, além dessa leitura, além do trabalho de reflexão sobre esses ensinamentos, ele teve centenas e centenas de reuniões mediúnicas que ele dirigiu, que ele evocava os espíritos e ele extraía, portanto, os conhecimentos necessários para ampliar a obra. Então, teve a experiência do codificador e a metodologia aplicada a esse conhecimento, que foi ampliando naturalmente as abordagens dos assuntos à época.
E aí ele fez com toda a maestria a sua inteligência. A gente pode afirmar que a inteligência de Kardec era quase que um bisturi na mão de um médico, tamanha precisão. E o alcance que ele dava, portanto, ao conhecimento espírita naquele período. Dessa edição nova, ele faz uma nota explicativa, que inclusive o professor Silvio Chibene, que coordena o grupo de estudos espíritas da Unicamp, que tem um grupo na internet, tem vários artigos belíssimos que ele escreveu, e o pessoal que participa com ele, ele faz um artigo sobre essa nota, que é publicado em apenas uma edição em 1998 pela Federação Espírita Brasileira. As demais não têm. Suprimiram esta nota. E esta nota é importantíssima para entender o quê? O contexto do livro. Por quê? Olha que Kardec fala, quando ele se refere à segunda edição ser uma obra inteiramente refundida e consideravelmente aumentada. E aí a gente entende que Terezinha Oliveira, nossa saudosa Terezinha, sempre reforçava a necessidade da leitura da segunda edição do Livro dos Espíritos. Como um fator histórico para os estudiosos, não há problema em ler a primeira edição. Mas a segunda edição é uma obra completa. É uma obra que o próprio Allan Kardec veio a público dizer que ela estava refundida e aumentada. E ele falou, trata-se de uma obra nova. Então, nesse sentido, é como você pegar os manuais e você estudar os manuais, naturalmente, pelo viés da primeira edição. Aí você pega um manual que já está na 15ª edição, você fala assim, meu Deus, eu estou estudando pela primeira, o que alterou-se para a 15ª? E essas mudanças são, naturalmente, muito significativas. Olha que o professor Kardec nos trouxe. Preferimos esperar a reimpressão do livro para fundir todo o conjunto, e nisto aproveitamos para dar na distribuição das matérias uma ordem muito mais metódica, ao mesmo tempo que podamos tudo o que estava repetido. Esta reimpressão pode ser considerada como uma obra nova, e conclui, é claro que eu extraí um trecho, tá? Embora os princípios não tenham sofrido alteração, com um pequeno número de exceções, que são antes complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. A coerência dos princípios expostos, não obstante a diversidade das fontes em que buscamos, representa fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. E aí que a gente percebe dois exemplos que, a primeiro momento, a gente fala assim, houve uma mudança muito significativa, mas não de princípio, mas de conceito. Por quê? Na primeira edição, Allan Kardec se utilizou de 3 médiuns como referência para poder estudar as mensagens. E na segunda edição, um conjunto de mais de 1000 médiuns que nunca conversaram, nunca se viram. Então a referência era muito maior. Na primeira edição, quando há a pergunta sobre a ligação do corpo com a alma, a questão 86 fala que foi no momento do nascimento. E a segunda edição? Ele vai para a questão 344. E a resposta começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Mudou ou não mudou? Muito. E aí, quando fala do desligamento entre a alma e o corpo, pergunta 106 da primeira edição, separação instantânea, a alma escapa como frágil pomba desgarrada por um abutre. E na segunda edição, pergunta 155A, se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro. Então, o que a gente percebe? Que a forma dele olhar aquele conhecimento ao longo de 3 anos foi se alterando. Da mesma forma que ele, quando vai tratar da possessão, no Livro dos Espíritos, a questão da possessão não pode acontecer. Mas lá na Gênesis, essa questão muda. Por quê? Porque as observações durante os anos, foram se alterando. E aí que nós percebemos? Que lá na Gênesis, Allan Kardec faz uma referência muito interessante. Ele diz que a possessão, ela não é só possível com os espíritos ruins, maus, mas também por espíritos bons. E a gente tem que entender o contexto disso. É uma condução de um pai que está vendo uma criança quase caindo, e ele vai naturalmente pegar pelas mãos da criança a fim de que ela não, tem ali as lesões que vão acontecer. Então, a gente precisa entender o contexto de tudo isso. E dessa forma, a gente percebe que o Livro dos Espíritos, ele traz no seu bojo, na sua estrutura, a filosofia espírita, a ciência, e por decorrência disso, uma questão moral. Então, o Espiritismo é uma religião? Se der tempo, a gente fala sobre isso. Talvez não dê, mas enfim. É uma religião? É uma filosofia que decorre aspectos morais.
Se religião significa religar a criatura ao Criador, o Espiritismo é uma religião, mas está na sua filosofia esse aspecto religioso. E dentro dessa questão, a segunda edição tem 4 livros. Na primeira edição eram 3 apenas. E o que a gente percebe? Que toda a filosofia espírita está ali, encerrada nesta obra. Mas não dá simplesmente para estudar o livro dos Espíritos e achar que a gente está sabendo tudo de Espiritismo. Por quê? Porque esses 4 livros se desdobram nas demais obras de Allan Kardec. De que forma? Esse esquema que nós estamos trazendo, eu peguei da nossa saudosa Terezinha numa transparência. Lembra daquele reto projetor antigo? Ela me deu de presente e a gente passou isso para o PowerPoint. Então, como é que a gente vê? No primeiro livro, que fala das causas primárias, aonde está todo o aprofundamento das matérias que estão ali apresentadas? No livro? Alguém vai arriscar? A Gênese. Então, você pega a primeira parte do livro dos Espíritos e se aprofunda no livro A Gênese. No segundo livro, que fala do mundo espírita ou dos espíritos, aí está mais fácil, né? Em qual obra de Allan Kardec a gente aprofunda os temas ali apresentados? No livro dos médiuns. E as leis morais? Agora está fácil, hein, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro? O Céu e o Inferno, que a gente chama de ilustre desconhecido. Porque tem muita gente que não conhece com profundidade esta obra. E Herculano Pires vinha a público, um grande Herculano, grande pensador, grande filósofo, grande espírita, vinha a público e dizia que o livro Céu e Inferno deveria ser estudado por espíritas e não espíritas. Tamanha referência filosófica sobre as questões que são milenares. Deus cria espíritos bons e maus. Que história é essa de anjos e demônios, céu e inferno, e uma série de outras questões que foram ali encerradas. Então, o que a gente percebe? Que o livro Céu e Inferno é uma grande obra de referência. Estudando o livro dos Espíritos, a gente vai, portanto, conhecer um pouco da doutrina espírita. Agora, no campo da mediunidade, falando desta faculdade natural que enseja sentir e transmitir os ensinos, a influência dos espíritos, não tem como a gente não reforçar a importância do livro dos médiuns. Allan Kardec mesmo fala que nós precisamos estudar o livro dos espíritos e depois o livro dos médiuns para entender a faculdade. Porque senão a gente corre o risco de não entender esta faculdade e sair por aí não só divulgando ideias que não são adequadas, mas dando passividade ou permitindo que os espíritos façam da gente verdadeiras marionetes. E a gente não pode permitir isso. E entendendo as faculdades, a faculdade mediúnica nas suas múltiplas expressões, o médium vai se educar, o médium vai se controlar, não vai na fila do banco da passividade, porque senão vai preso. Vai. Começa a dar comunicação na fila do banco, o que vai acontecer? O povo de lá não tem obrigação de entender esse tipo de coisa, e não vai entender. Porque século XXI, tem muita gente que ainda acredita que a gente vem para o centro espírita para mexer com aquelas coisas. Eu mesmo já tive experiência assim, não uma pessoa falando, mas eu estava indo para uma cidadezinha aqui perto, de Atibaia, para fazer uma palestra, e aí a hora que eu estava chegando no centro espírita, eu vi uma senhorinha andando, e eu estava esperando ela passar para poder fazer o quê? Eu entrar dentro do centro espírita. A hora que aquela senhora viu que era um centro espírita na frente, ela atravessou a rua, ela passou do outro lado, ela foi fazendo o sinal da cruz o tempo todo na frente do centro, ela atravessou do outro lado e seguiu viagem. E eu olhando isso de fora, E eu ia falar sobre os 4 amores. E o que a gente percebe? Que ainda existe muita forma de interpretação equivocada das questões que envolvem mediunidade. Mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Allan Kardec deu um olhar para a mediunidade altamente sistêmica, sistematizada em observações. O livro dos médiuns, inclusive, tem muita gente que a hora que vai estudar, fala assim, nossa, é pesado. Tem trechos ali que a gente não entende. Não, a gente precisa sempre reforçar o seu estudo. E aquilo que a gente não entende, a gente consulta as pessoas que são mais experientes que a gente vai chegar no entendimento. Então, Kardec chama o livro dos médiuns como guia dos evocadores, contando todos os gêneros de manifestações.
É uma obra que naturalmente inicialmente foi chamada de Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas e depois houve um incremento de informações e passou a ser chamado Livro dos Médiuns. É um livro obrigatório para entender a mediunidade, mas ela tem uma finalidade, desenvolver a parte prática do Espiritismo para aqueles que querem educar esta faculdade, porque às vezes desequilíbrios gerados por emoções desajustadas não é a mediunidade que cria, é muitas vezes um processo pelo qual o indivíduo está passando de ajustamento, e a mediunidade não é algo que vai fazer com que o indivíduo sofra, mas o indivíduo desajustado acaba sofrendo porque potencializa aquela dor. E aí a gente entende naturalmente que se a gente compreende qual é o remédio para o equilíbrio, que é esse autoconhecimento, a gente vai naturalmente usar a mediunidade como um recurso adequado. Nossa vovó falava assim, toda pessoa desajustada que chegava e falava assim, isso é mediunidade, tem que ir lá para o centro espírita, porque só o centro espírita vai resolver. E hoje, com o avanço dessa observação, dessa análise do psiquismo humano, a gente percebe com outros olhos. E a gente vai olhar os fenômenos que estão registrados, estão às vezes de uma forma confusa na mente das pessoas, de maneira correta. Do que eu estou falando? Porque toda vez que a gente vê na mídia mediunidade, as pessoas automaticamente fazem o quê? Uma conexão com o espiritismo. E não tem nada a ver alhos com bugalhos. Porque a mediunidade é uma faculdade natural, que o espiritismo se utiliza, mas ela está presente em todos os lugares. Está no movimento protestante, está no movimento católico, está no movimento religioso de como um todo. Está até nos movimentos mais humanos que a gente possa pensar, porque é uma faculdade natural. E aí, por decorrência dos estudos, a gente vai entender uma infinidade de questões importantes que vai ajudar a gente a entender esses fenômenos. Por exemplo, o capítulo 8, que vai falar do Laboratório do Mundo Invisível, vai explicar especificamente para nós como é que os espíritos constroem as questões que elas utilizam lá no mundo espiritual. Então, para entender a obra de André Luiz, precisa estudar isso aqui. Porque senão, a gente não consegue fazer uma conexão. Agora, quando a gente entende e vai aprofundando, a gente pega muitas questões lindíssimas das obras de André Luiz e a gente fala assim, nossa, é por isso que André Luiz fala isso. Os espíritos criam essas ideias, essas questões, esses objetos, a partir dessa forma, dessa ferramenta. Aí fica claro. Como é que a gente vai, por exemplo, numa reunião, fazer uma identificação de que aquele espírito é o espírito que está falando? Aí vem o médium e traz uma mensagem de Sócrates. Que Sócrates é esse? É o jogador? É o filósofo? É o meu vizinho? Porque o Sócrates é um nome que se popularizou. Então, como é que a gente faz a identificação desses espíritos? O médium que já está trabalhando nessa área há muitos anos, ele vai com o tempo interpretando o pensamento dos espíritos. Mas a pessoa que está começando, ela não consegue. Então tem que ter treino, tem que ter capacitação, tem que ter estudo, tem que ter aprofundamento. E aí, gente, eu vou fazer só um parênteses. Quando a gente vai numa sessão de pintura mediúnica, e aqui, daqui a pouco vão até fazer uma crítica a mim, mas eu vou ter que contar essa experiência. Porque pintura mediúnica é uma coisa que tem por aí, não tem? O tempo todo na internet a gente recebe e-mail, médium daqui, médium de lá, vai fazer pintura aqui, pintura lá. Eu não sou formado em artes para saber se é Van Gogh, se é esse ou aquele pintor. Mas certa vez caiu um livro na minha mão, chamado O Fantástico Lesage. Gravem este nome, O Fantástico Lesage. Procurem no nosso oráculo da modernidade, Google. E vocês verão o que esse homem produziu no campo da arte mediúnica. Ele era um pintor, ele era um mineiro, um minerador de uma cidadezinha do interior da França. Estava lá trabalhando na mina e eis que ele ouve uma voz, que falava para ele assim, se prepare que em breve serás pintor. Ele não entende muito bem, ele começa na casa dele a ter um fenômeno de escrita, através do processo mecânico, e o espírito produz o quê? Uma lista de tintas e quadros que ele tinha que comprar. Agora você imagina a cena, Ele vai com aquela lista na cidadezinha, lá na cidade, e fala assim, eu quero comprar essas tintas aqui, esses quadros. Todo mundo conhecia Lesage, ele era um minerador simples, não tinha nenhuma formação artística, mas enfim, venderam. E a gente percebe o Lesage na casa dele esperando a comunicação. E pasmem, as obras que Lesage produziu, foi um impacto tão grande lá na França, do século XIX, que os quadros de Lesage foram expostos nos salões franceses.
E quem vai para a França hoje, eu não vou me recordar o nome do museu, mas dá para pesquisar pela internet, consegue ir em determinado museu que as obras de Lesage estão expostas até hoje. Então, qual que é o método? Ele usava um método de miniaturização, ele pintava sempre dividindo o quadro em duas áreas e sempre com características egípcias. Em várias das imagens que ele produzia, de um lado ou de outro, a precisão dos desenhos era encantador. E aí, como é que veio a confirmação da mediunidade de Lesage? Ele teve uma inclinação para ir para o Egito, uma forte inclinação. Ele tinha pintado recentemente uma tela que ele chamou de A Colheita do Egito, que ele deu esse nome, inspirado. E aí, na viagem, depois de alguns meses, os amigos cotizaram a viagem, porque ele não tinha recursos financeiros. Na viagem, ele conhece um homem, um profissional que tinha acabado de descobrir o quê? Um sarcófago de uma grande personalidade egípcia do passado. Quando ele é convidado a ir visitar este local, pasmem, na entrada deste local está exatamente os mesmos desenhos que ele pintou há meses atrás, mediunicamente. Os mesmos desenhos, inclusive na internet a gente acha a comparação do que eles encontraram nesse sarcófago e o que está pintado na tela A Colheita do Egito. Comprovou a mediunidade dele. Inclusive ele quis vender, porque os companheiros falaram assim, vende para ganhar um dinheiro, está precisando. Levou um puxão de orelha dos espíritos superiores, que conduziam aquela faculdade. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente precisa ter esta racionalidade. Precisa o quê? Entender o que está por trás desses fenômenos. Porque não é porque o Espírito disse que é verdade. Porque às vezes a gente pode ser enganado sim, né? Ser servido com joio ao invés de trigo, que é o que a gente mais deseja. A terceira obra é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é a Bíblia dos Espíritas, concordam? Não, muitas pessoas acreditam que a Bíblia dos Espíritas é o Evangelho. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele é? É uma interpretação de algumas passagens dos ensinos de Jesus à luz do Espiritismo. E aí, na sua introdução, e não dá para estudar o Evangelho sem ler a introdução antes. Por quê? A gente vai ver diversas informações importantíssimas nesse sentido. As notícias históricas que vão explicar todos os personagens que vão ser narrados ali. O que é doutor da lei, o que é um fariseu, o que é um saduceu, né? Um samaritano e por aí vai. Ele vai trazer à nossa reflexão as ideias dos precursores da doutrina cristã e do Espiritismo, que são Sócrates e Platão. Vai explicar ali na introdução um resumo da doutrina desses dois grandes pensadores, para introduzir cada um de nós no quê? Numa reflexão profunda sobre os temas que serão tratados. De uma forma geral, todos os capítulos do Evangelho, e não é à toa que a nossa casa usa, né, nas preleções, a estrutura do Evangelho e do Espiritismo de capa a capa. Porque a sequência lógica e racional introduz o estudante a uma reflexão profunda sobre as ideias de Jesus. Todos os capítulos, o que tem? O ensino do Cristo, uma dissertação que Allan Kardec faz em cima daquelas, né, ideias de Jesus, tratando naturalmente com as questões espíritas, e depois ele publica algumas mensagens dos espíritos superiores falando sobre aquele assunto. Todos os capítulos são assim. E o que a gente percebe? A gente vai lendo o Evangelho, a gente vai se transformando. E tem alguns momentos que a gente fala assim, não dá. Tem algumas lições ali que não dá para uma existência só a gente atingir. Eu destaco o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos dizer assim, um capítulo que tira o fôlego da gente. Porque fala do quê? Seres perfeitos, que é o ensinamento de Jesus. Então, todos os ensinamentos que foram escolhidos por Kardec para compor o Evangelho, né, são ensinamentos não teológicos, mas ideias que hoje a gente chama de cristãs, oriundas das leis de Deus. Porque Jesus interpretava o pensamento divino de forma absoluta. Então, todos aqueles ensinamentos, o que é? Uma interpretação das leis de Deus segundo Jesus. E aí vem a análise espírita daquelas passagens. Então, não tem dogmas. Não tem questões que são fundamentais para as teologias tradicionais. Mas tem reflexões que evocam naturalmente a nossa forma de ver a vida. Quem já leu o capítulo 17 aqui, levanta a mão. Quem já leu O Homem de Bem e falou assim, não dá nessa vida? Não dá.
Tem 14 itens, meu Deus, só o primeiro já tira o fôlego da gente, né? O homem de bem, ou a mulher de bem, é aquele e aquela que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Quem vai sair daqui hoje fazendo isso? A gente não consegue, porque nós somos seres imperfeitos, e a gente precisa encarar esta realidade. Não é porque a gente está tentando mudar que a gente se torna santo, no sentido de ser bom da noite para o dia. Nós somos seres que trazemos sombras do passado, e a gente precisa entender estas sombras, para poder modificá-las. Então, o livro, o Evangelho do Espiritismo, promove uma reflexão profunda. E o Céu e o Inferno, o Ilustre Desconhecido? Ele é espetacular, porque ele é dividido em duas partes. A primeira que fala, e traz grandes dissertações, que demonstra coordenadas da evolução humana. E a segunda parte, o que é? É toda a experiência de Kardec nas reuniões mediúnicas múltiplas que ele participou, e que ele registrou na segunda parte, a condição que esses espíritos estavam nas suas mais plurais situações psicológicas. Dos felizes até aqueles que sofriam tragédias profundas. Inclusive, vítimas do suicídio. Pessoas que morreram na boemia. Pessoas que morreram sem perdoar as outras. Pessoas que desencarnaram odiando. Pessoas que foram amadas e amaram e receberam lá no mundo espiritual todo aquele regozijo natural das pessoas que são boas e que naturalmente plantaram isso. Na primeira parte, traz várias ideias, mas uma eu gostaria de destacar aqui nesta manhã. A reflexão que Kardec faz sobre céu e inferno é profunda e a gente tem que estudar, para não cometer o deslize de substituir o mundo espiritual pelo céu. Porque tem gente que faz isso. Não é porque se a gente levantar assim, quem quer ir para o plano espiritual superior aqui, levanta a mão. Todo mundo. Agora não, nem hoje. Mas todo mundo deseja ir para um lugar, essa idealização desse espaço, é que o céu e o inferno desconstrói. Porque os espíritos estão encerrados através da sua situação psicológica. Os espíritos que estão sofrendo não estão na rua da amargura, número alguma coisa, em sofrimento, ou num espaço de manicômio, ou num espaço de hospital sendo tratados. Apesar da literatura espírita tratar desse jeito. Como é que Kardec vai trazer esta reflexão? Que a maioria dos espíritos sofredores nesta obra, e aí a gente, por decorrência, a gente aplica esta ideia a muitas outras situações, estão sofrendo no ponto de vista psicológico. Às vezes estão no mesmo lado que a gente, mas com criações mentais profundas, e que precisam ser naturalmente reequilibradas e reconduzidas. A obra de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, fica claro e evidente essa situação. Quando aquele personagem, Camilo Castelo Branco, que foi o protagonista dessa história, vai narrando o seu sofrimento depois do suicídio, o que a gente percebe? Que aquelas cavernas numeradas que ele narra na obra, o que é? Que lugar é esse? Era o cemitério onde o corpo físico dele estava enterrado. Então, não eram cavernas numeradas onde ele encontrava pessoas ali morando, e ele vai narrando todo o sofrimento desse espaço. Eram ideias criadas no próprio psiquismo dele. Estava ali num lugar físico, mas em sofrimento. E tem um caso na revista, no Céu e Inferno, que é emblemático, que é de um jovem que desencarna numa forma muito materializada, e ele vem nas reuniões pedir ajuda. Olha, alguém, por favor, eu estou em sofrimento, peça para fazer uma oração num túmulo. E aí o que acontece? Kardec não dá muita bola para essa questão na primeira comunicação, na segunda, na terceira, na quarta, ele fala assim, opa, tem algo aí. Esse espírito está insistindo muito nessa questão, e alguém vai lá e ora. Pasmem, a última comunicação desse jovem, desse espírito, ele fala assim, eu agradeço muito pela oração que vocês fizeram por mim, porque foi exatamente neste momento que eu consegui me desprender definitivamente do meu corpo físico. E aí Kardec publica uma nota de rodapé que está no livro, que é também emblemática. Ele fala assim que talvez esta ideia que o Espírito trouxe é uma ideia inata que muitas culturas criaram de um dia tirar para relembrar os seus mortos. Porque a gente não sabe por os lugares que as pessoas passaram. E essa ideia fica impregnada em nós. Por isso que eu adoro uma forma que Raul Teixeira, o grande orador Raul Teixeira, trata a questão do medo na infância. Eu aprendi muito com este homem, com esse grande espírita. Porque a gente fala para as crianças assim, pelo menos no passado,
que criança não pode ter medo de escuro. Eu vou apagar a luz porque você não pode ter medo de escuro. E aí o Raul fala assim, mas por que não? Você sabe por onde esse espírito transitou? Por onde ele passou? Quais foram as escuridões que essa experiência desse espírito teve no passado? E agora a gente vai simplesmente negar aquilo que ele está vivendo ali naquele momento? Não. É claro que a gente vai ajudar através da educação, né, do acompanhamento, mas não vai simplesmente desdizer ou menosprezar um sentimento que está inato ali na pessoa. E aí a gente vai percebendo que a segunda parte é importante. A Gênese é o livro mais maduro, né? Essa palavra, essa frase, inclusive é do nosso companheiro Marco Milani, ele fala que é o livro mais maduro das 5 obras de Kardec, é o livro da Gênese. Por quê? Porque ele vai tratar de muitas questões que envolvem a criação, os ensinos de Jesus, como é que a cura se procedia, né? Como é que o universo se formou, como é que os planetas se organizaram, enfim, uma série de questões hoje que a astronomia trouxe grandes contribuições, mas que lá no século XIX, já, do ponto de vista espírita, já tinha lindas observações. Então a gente destaca, por exemplo, aquele texto da uranografia geral, né? Que grandes pensadores do passado trouxeram através da mediunidade grandes contribuições. E quem é o autor desse trecho da Gênese, da uranografia geral? Camille Flammarion, que à época na sociedade parisiense era um jovem médium. E quando ele começa a receber esse texto, Kardec publica para que as pessoas pudessem interpretar e trazer as suas contribuições desta comunicação. Então, é uma obra ímpar que vai fazer interpretações profundas sobre os fenômenos que Jesus produziu. Lá naquele caso da mulher hemorroísta, que é um caso lindíssimo, como é que ocorreu a cura? Jesus era como uma bomba calcante, doava fluidos, e aquela mulher que sofria mais de 12 anos, simplesmente absorveu esses fluidos, sendo curada imediatamente. Mas como é que a cura se processou no corpo físico? Como é que a cura se dá? E aí explica-se de uma forma didática que a substituição de moléculas danificadas são feitas por moléculas novas. E aí o corpo naturalmente volta a ter, né, a saúde de que necessita. Compreendendo o fenômeno, não é milagre, é algo que Jesus produziu e que diz que nós também poderíamos produzir. Os seus discípulos produziam, a cura pode acontecer naturalmente, mas a gente precisa ter rigor no sentido de interpretar esse fenômeno. O livro, o que é o Espiritismo, é uma obra que a gente pode sugerir a leitura para as pessoas que estão conhecendo a doutrina. E Kardec, com a sua inteligência, cria um diálogo entre um cético, um padre e um crítico, trazendo todas as refutações de ambas as áreas, e aí Kardec, com toda a sua maestria, vai naturalmente desvendando todas as contradições. É uma obra que naturalmente a gente precisa estudar. No primeiro capítulo, fala desses diálogos, e aí depois, no segundo capítulo, expõe sobre a ciência espírita. Obras Póstumas foi uma obra que foi publicada depois da sua desencarnação, mas que lá a gente vai encontrar lindos discursos. A profissão de fé de Kardec, ele vai falar sobre a fé espírita racional, vai trazer inúmeras reflexões sobre as manifestações dos espíritos, vai trazer um estudo sobre a natureza do corpo de Jesus. Jesus tinha corpo físico, tinha corpo fluídico, como é que funcionava tudo isso, né? Vai falar sobre as ideias perniciosas das ideias materialistas. E, por fim, várias considerações sobre a sua tarefa, a sua missão, o seu retorno. E tem gente por aí que fala que já foi Allan Kardec. Várias pessoas, não são uma, não é uma só. Eu conheço pelo menos 3 referências que vêm a público e falam, eu sou a reencarnação de Kardec. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque senão, né, nós somos ludibriados pela mosca azul. Temos que tomar cuidado. Nesse sentido, então, o livro contribui de maneira significativa para essa compreensão. E, por fim, para a gente encerrar, a Revista Espírita. Vocês estão me acompanhando? Está rápido demais, né? Mas olha, para a gente encerrar, a Revista Espírita, nos seus 12 volumes, é uma obra que a gente precisa mergulhar na sua interpretação. Precisamos estudar texto a texto. O professor Cosme Massi, ele propõe um estudo cronológico. Está lá no site dele, no Kardecpedia, né? E no IPEAC, que é o Instituto de Pesquisa Allan Kardec. Ele propõe o estudo das obras de Kardec de forma cronológica, do jeito que ele publica. Porque a Revista Espírita, ela é publicada mensalmente, mas hoje a gente consegue comprar, né? Quem foi no Festival do Livro Espírita
pôde aproveitar uma linda promoção, né, Antônio? Que pôde comprar todas as revistas de uma vez só. Mas naquela época ele publicava mês a mês. E o mais lindo é conhecer o que está nos bastidores, de quando Kardec teve a inspiração de publicar um veículo que ele pudesse se comunicar com as pessoas, com os seus correspondentes. E aí a gente vê, lá em Obras Póstumas, um diálogo em novembro de 1857, na casa do senhor do Faux, e quem era médium? A senhora do Faux. E nesse diálogo, ele fala que tinha um amigo, o senhor Tidman, que tinha falado, olha, professor, a gente vai ajudá-lo na elaboração da revista. Mas não tinha garantido nada nesse sentido. Aí, olha só, o espírito não fala nada desse amigo de Kardec, mas ele fala assim, olha, vai com força, vai que nós estaremos lhe ajudando e lhe inspirando. E aí ele fala assim, ó, sem nada a dizer a pessoa alguma, não tinha um único assinante, nem sócio capitalista, filo pôs inteiramente por minha conta e risco, e não tive do que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. Ele bancou do próprio bolso a primeira edição, e aí o restante veio por decorrência do sucesso da Revista Espírita. A gente vai encontrar a ideia principal, que é, né, criar um laboratório de ideias. É para isso que serve a Revista Espírita. O que a gente vai encontrar? Inúmeros artigos das mais variadas naturezas, por isso a nossa análise. Os discursos de Allan Kardec são gloriosos, são emocionantes. A revista, a Viagem Espírita de 1862, na Revista Espírita, é de tirar lágrimas da gente, porque a gente vai vendo o trabalho do professor Allan Kardec em nossas vidas. E ele afirmava na introdução que numa palavra na Revista Espírita, né, nós não discutiremos, aliás, nós discutiremos, mas não disputaremos. Não haverá disputa de ideias, mas discussão sim. E lá ele vai apresentar uma infinidade de informações que ajudam, portanto, a gente a ter esse amor pela doutrina espírita. E eu trouxe 3 exemplos para pelo menos estimular cada um de nós a não só estudarmos as obras de Kardec, mas entender que esse espírito contribuiu de maneira significativa para o avanço do pensamento espírita no mundo. A primeira ideia que a gente trouxe parece um pouco filme de terror, mas é algo que a gente vê num mundo de expiações e provas. E não foi diferente por Kardec. Na Revista Espírita de outubro de 1858, ele vai trazer uma reflexão e uma análise de algo que ele viu publicado na revista Gazeta de Silesia, que foi uma cidade da região da Polônia, onde uma criança de 12 anos, né, matou outras 5 crianças menores que ela. Quando ele pega aquele anúncio, isso provoca nele naturalmente uma reflexão. Porque ele queria entender o que? A natureza do ser humano que promove uma tragédia tão profunda dessa. E aí o que ele faz? Ele evoca o espírito da irmã da médium, né, que estava ali, e aí o espírito era de uma grandeza, apesar da médium ser jovem, a fala dela era de altíssimo nível intelectual e moral. E aí o que o espírito fala? Que aquele menino, apesar da tenridade, era um espírito embrutecido, altamente embrutecido, que não tinha nem que estar reencarnado, mas por misericórdia divina, ele reencarnou e estava naturalmente agindo segundo a sua natureza. Perdeu a oportunidade de refazer, de reequilibrar. E o Espírito reforça, ele terá infinitas oportunidades de refazer esse mal nas infinitas vidas. É que uma tragédia dessa mexe com a gente, né? O que Kardec faz? Ele começa a dialogar com esse Espírito a condição moral do ser humano. E fica clara a evidência de que ninguém retrograda nas vidas do infinito. Todos nós somos aquilo que nós somos. E a gente vai forjar na vida do infinito as nossas buscas e as nossas projeções do ponto de vista moral. Depois ele evoca o espírito de São Luís e vai reforçar a tese de que todos nós somos espíritos imperfeitos e estamos no mundo para um aperfeiçoamento. Mas não é só tragédia que eu trouxe como exemplo. Em 1859, tem um trecho que fala de música além túmulo. O que é isso? É uma partitura recebida numa reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas naquela época não tinha uma sede própria. Então a reunião foi realizada num restaurante. Acabou todo mundo de jantar, todo mundo foi embora, a reunião da sociedade aconteceu. Houve, através da mediunidade, né, uma partitura de Mozart. O que os companheiros falaram para Kardec? Vamos tocar. Aí Kardec falou assim, não, vamos aproveitar o ensejo para o aprendizado. Nós temos aqui, nesse grupo,
uma aluna de Chopin, profundo conhecimento profundo de Mozart. Então nós vamos tocar Mozart morto, ou vivo, né? Vamos tocar Mozart vivo, as suas produções reais, no mundo material, e depois a gente toca essa partitura. Adivinhe, o pessoal gostou mais de Mozart morto do que vivo. Mas para saber o que é um e o que é outro, precisa ter um aprofundamento na música, vocês concordam? Que veio através desta moça que fez a interpretação da partitura. E pasmem, o nosso querido Henrique Baldovino, que era um argentino radicado no Brasil, maestro, um profundo conhecedor de música, que inclusive na noite passada eu descobri que ele desencarnou em fevereiro, eu não sabia disso, né? Que Deus, né, o receba lá em suas mãos, e os bons espíritos com certeza está produzindo do lado de lá, mas ele estava traduzindo as obras de Kardec para o espanhol, e ele achou esse trecho. E por ser músico, o que ele fez? Ele começou a pesquisar em vários lugares do mundo, principalmente em museus, essa partitura. Adivinhe, ele acha. E aí uma reunião do Conselho Espírita Internacional que aconteceu na Federação Espírita do Paraná, Henrique Baldovino faz e realiza o mesmo episódio. Ele narra, ele toca Mozart vivo, e depois ele pega esta partitura e toca, refazendo aquilo que aconteceu em 1859. É lindo ou não é? É espetacular. Então a gente percebe que Kardec aproveitava todos os momentos para a experiência. E por fim, para acabar, quando a gente fala que a deficiência é do corpo e não do espírito, como é que a gente comprova isso? Kardec, na Revista Espírita de 1860, ele faz essa comprovação. Ele evoca o espírito de um deficiente que era filho de um amigo da sociedade, e esse espírito não se comunicava absolutamente nada com ninguém, fisicamente falando. Mas na sociedade fica claro que a comunicação é perfeita. O encadeamento de ideias daquele espírito era de uma pessoa extremamente, né, desenvolvida do ponto de vista intelectual, mas que materialmente falando tinha naturalmente os seus impedimentos. E aí faz uma análise espírita da deficiência, que é do corpo físico e não da alma. Então, nesta data, o que a gente gostaria de dizer? A nossa gratidão a Allan Kardec, que foi através dos 14 anos de trabalho dele, ininterruptos, que ele pôde trazer esta obra monumental para nós. Que a gente possa não só dar o valor devido a este livro, mas mergulhar na cultura universal, valorizando estas obras que foram publicadas por ele, porque é dali que a gente vai extrair verdadeiras relíquias, verdadeiras pérolas para que a gente possa engrandecer a nossa vida, fazer com que a gente se desenvolva do ponto de vista moral e intelectual, acendendo o nosso progresso, fazendo com que a vida terrena tenha um outro sentido. Eu não conheço ninguém que tenha mergulhado no espiritismo e na cultura universal e que não tenha mudado a sua forma de ver a vida. Pelo menos vai haver naturalmente uma mudança cristã, uma mudança de sentimento, valorizando as pequenas relações, as relações que nos fazem bem, né? As relações de valores, de emoção, de saudade, de sentimento, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente convive. E a gente vai perceber que em todos os lugares, em todos os momentos, todas as pessoas estão promovendo o bem comum. Estão promovendo o desenvolvimento, estão promovendo um avanço intelectual e moral que vai se consolidar nas infinitas vidas do futuro. Uma excelente semana de muita paz e muita luz a todos nós.